Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elaine e eu trabalho com marketing digital. A gente está aqui para te dar algumas ideias para você. A gente está sempre dando algumas ideias para que você está fazendo anúncio, para você que está começando a fazer anúncio, ou para você que quer já ter uma ideia de como funcionam, né, os anúncios, como funciona esses lançamentos, né, quando você quer lançar um produto, quais as ferramentas, quais os produtos que você usa. Hoje a gente vai falar em gatilhos mentais. Os gatilhos mentais podem ser usados em anúncios, quando você faz um anúncio de um produto ou de um serviço que você tenha, ou então quando você está iniciando e precisa, né, fazer um lançamento de um produto e um serviço. Quando a gente faz um lançamento de um produto, normalmente a gente precisa que as pessoas nos conheçam, né? Que as pessoas saibam da nossa vida, né? Que a gente conte um pouquinho da nossa história, das coisas que a gente fez, quando a gente começou, né, das memórias, essas memórias que você tem, né, que você pode trazer empatia, né. Quando a gente vai falar aqui no gatilho da empatia, eu já vou te dar um sinal, né? Quando você tem memórias, né? E você conta suas memórias e as pessoas conseguem se conectar com aquelas memórias que você tem de coisas que você fez que deu certo ou que não deu na sua vida, mas que você fez, né? E você continuou e você tentou e você foi até o fim e deu certo aquilo que você começou a fazer. Isso aí são memórias, né? E essas memórias, né, podem causar nas pessoas algo similar, né? É uma similaridade. O que que é? Elas podem se conectar porque elas também passaram, né? Ou que estão passando por essas dificuldades. E quando você fala de uma dificuldade, de algo que aconteceu na sua vida, mas que você conseguiu ultrapassar, né? Ultrapassar esse obstáculo, que a gente sabe que a nossa vida é cheia de obstáculos quando a gente começa. Tem coisas que dão certo, outras não, a gente vai tentando, né? O anúncio também, eu falo muito aqui em anúncio, porque o anúncio, as primeiras vezes que a gente faz, não dá certo, mas a gente tem que ir testando, testando. Então, hoje a gente vai falar com o gatilho da empatia. O gatilho da empatia fala muito de memórias, de coisas que aconteceram, né? Quando você conta uma história para uma pessoa e ela se conecta através das suas memórias, porque ela sente ali uma similaridade, né? Algo que aconteceu na vida, como eu falei antes, e que pode trazer uma empatia. Quando você conta aquela história da sua vida, daquilo que aconteceu, né? Como aconteceu, como você iniciou, aquilo faz com que as pessoas se conectem muito a você. Porque elas ficam entendendo que se para você, se você conseguiu, se foi possível aquilo, elas podem conseguir também, né? Essas coisas a gente vê que as pessoas sentem muito empatia com os iguais, né? Com as pessoas que são iguais, que começaram, talvez hoje estejam bem, mas que começaram como você, a partir de uma ideia. Que tudo começa a partir daquela ideia, né? Uma ideia que você tem e você começa e você dá início. Muitas vezes você fracassa, outras vezes você, né, consegue dar certo, consegue dar continuidade àquelas ações que você fez. Então, o gatilho da empatia é isso, ele traz memórias, né, para você se pôr no lugar da pessoa, da outra pessoa que está ali lhe ouvindo, e quando você conta, né, conta alguma coisa, quando você se põe no lugar, quando você mostra que você tem empatia com a pessoa, porque você começou também, né? Você começou daquela forma difícil, que para todo mundo é difícil, né? A gente às vezes fala nisso aí, fala nesse gatilho da empatia, fala de você mostrar para as pessoas aquela dificuldade que você teve para que elas se conectem. Mas por quê? Porque todo mundo passa no começo por dificuldades, né? A vida não é fácil para ninguém, todo mundo já, ninguém nasceu, poucas pessoas, na verdade, nasceram em berço de ouro e tiveram oportunidades, né? A grande maioria, isso assim, ó, 5, 10% da população conseguiram, na verdade nem é 5 nem 10, são 6% da população, né, de maior renda do país, que, né, que já nasceram em berço de ouro. A grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que têm, né, 20% da renda, são pessoas que muitas vezes batalharam, trabalharam, né, começaram seus negócios, né, e iniciaram
às vezes pequeno e foram crescendo, tiveram crescimento. Muita gente, claro, né? Depois de algum tempo você consegue deixar com que a sua família fique bem e aí as próximas gerações vão melhorando. Mas normalmente a grande maioria, né, 80% das pessoas, né, que estão aqui me escutando agora, muitas delas começaram ou querem começar por algum motivo, ou porque estão trabalhando em algum lugar, né, com dificuldade, com falta de dinheiro, sem condições de pagar as contas. Então, tudo isso aí, quando você fala a respeito disso aí, quando você vai falar do seu produto, do seu lançamento, né, das dificuldades de quando você começou a fazer, né, algo, isso aí traz também empatia, porque as pessoas se colocam no seu lugar quando você fala e conta a sua história de como você começou. Então, isso aí faz com que traga memórias para as pessoas, e tudo que traz memórias, as pessoas acabam se conectando, né? Quando você conta uma história também, né? Quando você conta uma história da sua vida e você traz memórias, né? As suas memórias para as pessoas, elas também, né? Se conectam através das memórias, das coisas que aconteceram com elas, das fases, né? Da vida que foi difícil, fases que elas estão passando agora. Porque quando a gente fala e conta, né, coisas que já passaram, tem pessoas que ainda estão passando por essa fase, por essa dificuldade. Eu vejo muito o Flávio Augusto quando ele conta, né, quando ele fala nos vídeos, eu já vi vários vídeos dele. Então, a maioria dos vídeos que ele fala a respeito da vida dele, de como ele começou, de como ele iniciou, ele conta, né, conta aquela história que ele começou, né, em São Paulo, né, morava em São Paulo, pegava, né, morava num lugar distante do serviço dele, que ele andava 2 horas de ônibus, né, um ônibus apertado, né. Ele conta toda aquela história, né, que ele levantava muito cedo, pegava ônibus cheio, andava apertado, mas ele tinha na ideia, né, ele conta uma história até que muitas pessoas, e talvez você tenha passado por isso, de estar num ônibus, talvez agora você não esteja, mas alguns anos atrás, ou talvez você esteja passando, né? Quando você sai muito cedo na parte da manhã, você pega um ônibus e está tudo escuro ainda, e você não consegue enxergar, né? Na vidraça o que está passando, e às vezes você tem que estar atento para que você não passe até da parada. Então você fica olhando, você fica tentando olhar no vidro para enxergar alguma coisa. Mas normalmente quando o ônibus tá cheio, as pessoas fecham a janela e fica aquele bafo no vidro. E você não vê o outro lado da rua. Você vê muitas vezes o seu rosto ali, né? Às vezes ali apertado, às vezes ali sentado, né? Tentando chegar a algum lugar, né? Ao seu emprego, ao seu trabalho. E ele conta essa história e muita gente se conecta, até eu me conectei quando ele contou essas histórias, porque quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava num lugar distante também, que eu pegava 2 ônibus, e quando você pega 2 ônibus e chega, né, no final ali da linha, você já está cansado. Quando você chega no serviço, você já está cansado porque você já passou por todo aquele estresse, né? Aquele estresse de manhã, de pegar um ônibus, de sair, de pegar outro, e muitas vezes o ônibus cheio. Aqui na minha cidade, a grande maioria dos ônibus, na parte da manhã, ele já sai cheio, né? Já passa cheio nas paradas de manhã, e as pessoas não têm possibilidade de ficar esperando passar outro ônibus, né? E muitas vezes a gente nem tem muita opção, né? Às vezes é apenas uma linha que vai para onde você vai, e você tem que pegar aquela linha de ônibus. Então eu me conectei também com essa história dele, porque eu senti isso também quando eu pegava ônibus e eu me olhava e me tentava enxergar o outro lado, e eu me enxergava eu ali apertada com pessoas em volta, e a gente se vê numa situação assim de desconforto, né? A gente se sente desconfortável e com a necessidade de mudar. Claro que depois de alguns anos eu não trabalhei mais, trabalhei alguns anos nesse lugar que eu pegava 2 ônibus, mas depois aquilo foi muito estressante, era um cansaço muito de pegar 2 ônibus e trabalhar, e eu consegui depois mudar, né? Mudar a minha história, fui com o tempo, eu fui indo mais para perto de casa, né?
procurando lugares, né, e pedindo para que fossem lugares mais perto da minha casa, para que eu não demorasse tanto tempo, né. Talvez não demorasse 2 horas, mas só o espaço de você pega o ônibus, né, às vezes 15 minutos ali esperando o seu ônibus, hoje em dia passa mais rápido, mas ainda tem, né, linhas que passam, que demoram 15, 20, 30 minutos para passar. E você fica ali esperando, mas o tempo, você que sabe que já pegou, ou que pega hoje em dia, sabe que é 1 hora antes, 2 horas antes, você tem que estar, né, indo já para o seu serviço, ou pelo menos iniciando a sua jornada. Então, isso aí faz uma conexão. Quando as pessoas escutam uma história que é parecida com a delas, com aquilo que elas passaram, né, aquela caminhada que elas, né, até chegar ao serviço, a caminhada na vida dela, das coisas que aconteceram, isso aí, essa similaridade, essas coisas iguais que podem acontecer, que ele conta, né, ele conta, mas que eu também me senti, né, com empatia com aquilo que ele estava falando. E ele, quando estava, né, muitas vezes você está ali dentro do ônibus e você não vê o tempo, né, alguns minutos você se perde naquele tempo pensando em alguma coisa, numa mudança, né? E por que que eu estou aqui ainda? Por que que eu continuo fazendo essas coisas? E você sabe que você tem um motivo, a gente sabe que a gente tem um motivo. O motivo é o dinheiro, é a necessidade de mudar. E a gente tem que começar em algum lugar. A gente começa né? Começa em qualquer lugar, até que a gente vai melhorando, ou a gente vai estudando, ou a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai crescendo. Isso aí faz com que as pessoas se conectam com as histórias de vida. Quando você fala a respeito disso, né, as pessoas acabam se conectando também com você, porque elas passaram por essas coisas também, né? Mesmo que elas não tenham passado exatamente como você passou, mas elas tiveram uma fase, ao menos uma fase da vida delas que isso aconteceu. Outras pessoas têm, né, coisas de trajeto, né, de andar muito de carro, aí tem aquela memória daquele tempo que você passa na rua para ir de um lugar ao outro, né, você sai cedo, pega trânsito. Então essas memórias, quando você traz, né, para as pessoas e elas encontram ali algo similar àquilo que você está falando, elas conseguem se conectar. E isso pode trazer o gatilho da empatia também, né? Porque as pessoas se põem no seu lugar, né? Ali as pessoas estão se pondo no seu lugar das coisas e você também, né? Teve algum dia naquele lugar ali, né? A empatia também pode se relacionar, né? Que a gente está falando aqui em empatia, né? Eu contei uma história que as pessoas podem se conectar através da mesma ideia que você, das coisas que você passou e das suas memórias. Quando você conta uma história, você se põe no lugar daquela pessoa que está ali do outro lado te vendo, e você conta uma história parecida com as coisas que ela passou, isso aí é que torna aquela conexão, né? O que que é uma conexão? Uma conexão é quando você atrai aquela pessoa, né, pelas memórias que você contou para elas. Então, isso aí abre uma conexão e abre um espaço para que você possa, né, encontrar ali uma forma de mostrar para as pessoas, através desse gatilho mental da empatia, se conectar, né, e através dessas coisas, dessas memórias, dessas imagens, você pode causar nelas, né, essa vontade de mudança. Porque o que a gente quer mostrar com tudo isso, né? Com essa história, quando você tem um produto, quando você tem um serviço, quando você tem ideias, né, e você quer fazer um lançamento, você precisa aprender a usar esses gatilhos. No outro vídeo eu falei a respeito do gatilho da emoção, né? As pessoas também se conectam através da emoção. Quando elas se emocionam com alguma coisa, quando aquilo que você falou emocionou elas, né? Através das suas memórias e das memórias dela, aquilo ali faz uma conexão também. Quando você faz, né, o gatilho da emoção. O gatilho da emoção também está muito ligado na empatia, né? Nessa das pessoas se porem no lugar, as pessoas se porem no seu lugar das coisas que aconteceram e você se pôr no lugar daquelas pessoas que estão ali te vendo. Porque quando a gente conversa com as pessoas, quando você
conta uma história, aquela pessoa que tá ali, né? Tem uma pessoa ali que tá me vendo e que tá escutando a minha história, né? E que está entrando em contato comigo e que tá vendo o que eu tô falando, que aquilo ali é uma verdade. É importante quando a gente conta ou quando a gente quer que haja essa conexão, quando a gente quer fazer um lançamento do produto, quando você quer fazer um anúncio, quando você quer usar esse gatilho mental, você tem que contar uma verdade sua, né? Mas uma coisa que seja verdade. Quando as pessoas falam coisas que são verdades, aquilo fica muito mais natural para que você consiga passar para a pessoa aquela sua emoção, aquele seu sentimento. Quando as coisas não aconteceram na sua vida, quando você tenta, né, mostrar algo que não aconteceu, aquilo as pessoas reconhecem. A pessoa que está ali, que está atrás ali, que está vendo, é uma pessoa que está ali e você tem que estar conversando com aquela pessoa, entendendo que ela sente o que você sente. Se você tem um ar assim que não está, aquilo ali não está certo, que aquilo ali não é verdade, as pessoas conseguem sentir. Então, se conecte com as pessoas, mas com coisas que realmente sejam verdades. Não invente algo que você não fez, né? Que não aconteceu, né? Não invente uma coisa, uma tristeza na sua vida que você não teve. É importante que a gente tenha, né? Que a gente tenha, assim, verdade naquilo que a gente faz, né? E aquilo tenha sido verdade na nossa vida. Então, esse é um dos gatilhos, né? Que a gente pode usar, o gatilho da empatia. Tem outros gatilhos, a gente sempre fala aqui em gatilhos, eu gosto de dar ideias, porque esses gatilhos são muito importantes. Quando você vai fazer um anúncio, quando você começa a mostrar as suas ideias, quando você vai contar o que aconteceu, né, na sua vida, quando você vai mostrar alguma coisa, é importante que você aprenda a usar esses gatilhos mentais, não só em anúncios, mas também se você conta, né, faz uma palestra, se você quer ser um palestrante, quer contar uma história, né, também você tem que pensar nesses gatilhos mentais que podem ser usados. Aqui a gente fala para vários tipos de pessoas. Talvez você esteja se conectando porque você quer fazer um vídeo, talvez você esteja se conectando porque você quer começar o seu negócio, talvez você esteja vendo aí porque você está iniciando nos vídeos e precisa ter ideias de coisas, né, que você possa também falar, né? A gente sempre fala assim, eu sempre falo aqui. Você não precisa exatamente, né? Exatamente criar algo, né? Porque muitas vezes criar algo não é tão fácil assim. Mas você pode, de começo, às vezes, né? Melhorar as coisas que outras pessoas já fazem. Fazer melhor ou menos tentar fazer melhor do que outras pessoas. Porque você pode conseguir também, né? Se você está iniciando, se você está fazendo seus vídeos, se você está fazendo seus anúncios, se você quer iniciar também em área de fazer vídeos, né? Ou quer iniciar, né? Empreendendo alguma coisa, como ser empreendedor de um produto físico, né? Do produto online, né? Ou do infoproduto, você também tem que ter essas ideias, né? Tem que saber como funciona tudo isso de vídeos, né? Todas essas conexões que tem, todos esses gatilhos mentais, todas as ferramentas que podem ser ajudadas e que pode te ajudar a melhorar aquilo que você está fazendo. A gente fala em ferramentas porque tem muitas ferramentas mesmo que você usa, né, para você fazer um anúncio, ferramentas que você usa, né, na internet, que você usa para fazer seus anúncios e também para usar nos seus anúncios. Isso é bem legal, é bem interessante, um mundo muito interessante esse de anúncios, porque você aprende muitas coisas, né? Não só aquilo ali. As pessoas entendem o marketing digital como algo que você pode fazer se você não entender as ferramentas, não entender de como você vai usar. Você até pode fazer um trabalho bem feito, mas você tem que entender como ela funciona, né? Como o marketing digital, esse mercado que é para capturar clientes, né? Para capturar pessoas. A gente diz capturar é um termo que é usado na hora que você faz um anúncio, né? Que é captura de leads, né? O que são os leads? Os leads, né? São os clientes, aquelas pessoas que vão comprar o seu produto, aquelas pessoas que estão, né, tentando se conectar com você para comprar o seu produto, as pessoas que entram na sua loja, que entram no seu site,
se você já tem um site, se você já tem uma loja, ou se você está iniciando e quer, né, chamar a atenção. Então, a gente está sempre dando essas ideias e hoje a gente deixou esse, né, esse pedacinho de ideia aí para você ficar, né, pensando, imaginando, ou para você que já está fazendo alguma coisa, já começou e já está tentando entender esses gatilhos mentais. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.